Olá, queridos amigos telespectadores, esse é o programa Eclésia. Estamos direto dos estúdios da Rede Século XXI, na cidade de Valinhos, que fica na região de Campinas. Eu sou o diácono Eric Módulo e, com grande alegria, o programa Eclésia é um momento aqui na nossa programação que a gente conversa sobre diversos assuntos interessantes. Esses assuntos sempre estão relacionados, né, à doutrina da Santa Igreja Católica. O programa Eclésia é um programa de catequese, é um programa onde a gente traz alguns convidados que nos ajudam a entender, aprofundar um pouco, às vezes iniciar uma discussão de assuntos para te auxiliar no dia a dia aí da sua vida religiosa, da sua vida, por que não intelectual, para a gente dizer assim, e que, de certa forma, isso tenho certeza que também pode e deve te ajudar no aprofundamento da fé. Esse é o programa Eclésia, né? Numa ocasião aqui no nosso programa, aliás, em diversas, não numa só ocasião, a gente já falou tanto de Santo Agostinho, daquela relação que quanto mais a gente aprende, mais fácil para a gente acreditar, ou a gente precisa acreditar, pelo menos iniciar essa crença para poder entender. É um pouco o que acontece no programa Eclésia. Aliás, eu citei Santo Agostinho, que tem tudo a ver com o nosso convidado também dessa noite, né? O professor Joel Gracioso já esteve conosco aqui em outra oportunidade. De novo, nos dá a honra, né, da presença aqui mais uma vez. Boa noite, professor. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, diácono. Com alegria que eu estou aqui mais uma vez, podendo participar do programa. O senhor é professor de filosofia, o senhor já imagino que já lecionou diversas disciplinas, mas a sua área de estudo, o senhor é doutor em filosofia. Sou doutor em filosofia, eu fiz a minha graduação na Universidade de São Paulo, né, e fiz mestrado e doutorado também na Universidade de São Paulo, na área de medieval em Santo Agostinho. Então, a especialidade dos seus estudos é pensamento medieval? Pensamento medieval. E além de Santo Agostinho, eu também acabei me especializando mais e desenvolvendo pesquisas, projetos de pesquisa relacionados ao pensamento de São Boaventura, São Tomás de Aquino, principalmente na questão metafísica, né, o problema do ser, e na questão da parte mais de conhecimento, o problema da verdade, por exemplo. E, junto com tudo isso, eu acabo fazendo essa relação do pensamento medieval com o pensamento contemporâneo por intermédio da filosofia da religião. Bom, o senhor já deu aí nessa pequena explicação uma pitada do que será o programa de hoje, né? A questão da verdade, por exemplo, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar no programa de hoje. O relativismo é o tema do nosso programa de hoje. O que é relativismo, né? Onde ele está presente? Quando começou essa história? Como é que a gente identifica na nossa sociedade o relativismo? E tem tudo a ver com a discussão da verdade, né? No programa de hoje a gente vai falar sobre isso então com o professor Joel, que está aqui ao nosso lado, e que você já viu que tem condições e preparo para lidar com esse assunto. Mas só para ficar bem claro, assim, professor, o senhor é católico? Sim, sou católico. O senhor já sofreu algum tipo de preconceito, para usar uma palavra talvez mais simples para resumir isso, pelo fato de ser um estudioso e também ser acusado que em algum momento quem defende a fé católica não tem direito a entrar por essas vias científicas e acaba sendo acusado, olha, os argumentos religiosos não estão aqui nessa pauta. Isso já aconteceu isso com o senhor em algum momento? Sim, acho que tanto no sentido de duvidar-se, digamos assim, às vezes da sua capacidade, né, de estudar, de compreender as coisas, porque existe uma certa ideia de que uma pessoa religiosa necessariamente ela não cultiva a vida intelectual, né? Então é aquela ideia de que como alguém inteligente pode ser religioso. Então parte de um certo pressuposto de que uma pessoa esclarecida necessariamente ela é ateia ou no mínimo agnóstica, ou seja, ela não chega ao ponto de dizer que Deus não existe, mas ela não diz nem que existe nem que não existe. Ela fica ali num estado de suspensão de juízo, né, de dúvida. Mas de chegar ao ponto de dizer que ele existe, o pior, de ir na missa do domingo, praticar realmente a religião católica, isso já é visto como fanatismo. E se você chegar ao ponto, então, de tomar uma postura de querer defender de que a religião católica é a verdadeira, aí você já vai ser acusado de intolerância e petulância. Pois é, eu fiz essa pergunta porque tem tudo a ver com a nossa discussão de hoje. Sim. Né? O nosso querido Papa Emérito, Papa Bento XVI, principalmente em toda a sua vida acadêmica, né? Todo mundo sabe, obviamente, Cardeal Joseph Ratzinger, uma belíssima vida acadêmica que teve. Em outras palavras, num determinado momento, ele
entrou nesse assunto. E eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu pedi para o nosso diretor Lucas exibir para a gente um trechinho de um vídeo que está publicado na internet, mas é um trechinho da missa que foi no ano de 2005, a missa que é aquela missa que antecede o conclave. Né? Ele, na época, era o decano dos cardeais. E essa resposta que o senhor disse agora há pouco, assim, olha, parece que o fato da gente querer defender que a igreja é verdade, a gente acaba sendo já acusado de intolerante e tudo mais, está presente nessa discussão que eu trago aqui no vídeo. Então, esse é um trechinho, gente, o vídeo que você vai ver agora, é um trechinho da missa chamado Proeligendo Romano Pontífice, Proeligendo Romano Pontífice, que é aquela missa que antecede o conclave. Em 2005, o próprio cardeal Ratzinger era o decano dos cardeais, por isso que ele tem a responsabilidade, então, de liderar o conclave, de presidir essa missa, então, que antecede o conclave, e depois o conclave, obviamente, que ele mesmo foi eleito papa. Ali, ele fez um discurso histórico que a gente já começa a entender do que a gente está falando no programa de hoje. Assistam.